Achou aí, Les? Muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não. Então você pergunta a Deus por que eu destino pra não merecer. Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Você puxa assim, ó, que ele atualiza. Aí quando você soltar, aí aparece. Aí clica nele para abrir. Boa noite, Deus abençoe. Estamos dando início a mais uma live aqui na igreja Deus é Fiel. Agradeço já desde já por você estar aí conosco. Vai compartilhando aí, vai chamando os amigos, né? Que Deus vai abençoar grandemente a tua vida nesta noite através dos louvores. Daqui a pouco estaremos ouvindo a cantora Glória trazendo um louvor para a meditação das pessoas que estão conosco. Também daqui a pouco estaremos trazendo uma reflexão na palavra do Senhor. Hoje estaremos trazendo uma reflexão sobre a crucificação de Jesus, a última semana, os últimos acontecimentos de domingo a sexta, que aconteceram na vida de Jesus na última semana para ele ser crucificado. Então vai compartilhando aí, vai chamando os amigos. Deus vai abençoar grandemente a tua vida. Vamos ficar com Lázaro cantando Deus vai fazer. Bem-vindo, Alex. Deus abençoe, meu filho. Rita Vale, graça e paz, Deus abençoe. Seja bem-vinda, irmã, Deus abençoe. Amém. Cândido Monteiro Gomes, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade, meu irmão, compartilha aí, chama mais gente, para Deus abençoar grandemente nesta noite a sua vida, a vida das pessoas que participarem conosco. Estamos dando início a mais uma live aqui, um culto transmitido aqui da igreja Deus é Fiel, Ministério Deus é Fiel, na responsabilidade do pastor Deilton Monteiro. Eu, pastor Gildo, na responsabilidade de transmitir esse culto nesta noite. Temos a missionária Glória aí como louvor para a nossa meditação. Também glorificado seja o nome do Senhor. Estaremos trazendo uma meditação na palavra do Senhor nesta noite, logo às 8h, 8h20, estaremos com uma palavra aí para abençoar grandemente a tua vida. Seja bem-vindo, irmão Fátima, Deus abençoe. Severino Soares, graça e paz, que Deus abençoe. Cândido Monteiro, Maria Rodriga, Imana em São Paulo, Deus abençoe grandemente. Francimar Pereira, acredito que também em São Paulo, Deus abençoe. Aí, Francisca Soares, Brasília, Distrito Federal, Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Marta, irmã Gilberto, família aí, graça e paz aí no Denox, que Deus abençoe grandemente. Sinta-se à vontade, compartilha aí, meu irmão, para Deus abençoar. Traz mais gente aí para dentro da live para nós
se alegrar na presença de Deus. Oh, glória! Paz do Senhor, Deus abençoe grandemente. Aleluia. Geraldo de Ademar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Compartilha aí, meu irmão. Passa para os amigos aí. Maria Fantali, Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Irmão Geraldo Soares, irmã, Deus abençoe aí em nome de Jesus. Maria das Neves, Brasília, Deus abençoe. Pastor Francisco, aí, meu irmão, te amo, cara, Deus abençoe. Glorificado seja o nome do Senhor. Vai compartilhando aí, irmãos, vai compartilhando para Deus abençoar. Daqui a pouco estaremos ouvindo o louvor com a irmã Glória. E logo logo estaremos trazendo uma reflexão aí sobre a crucificação. A última semana que Jesus passou sobre a terra, estaremos meditando aí daqui a pouco em nome de Jesus. Afra Virgulino, Deus abençoe. Aí Júnior, Afra, Deus abençoe em nome de Jesus. Lucas Façanha, Deus abençoe. Glória a Deus, irmão, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco, irmãos, estaremos trazendo um louvor ao vivo e também uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Sebastiana Soares, graça e paz, Deus abençoe. Vai compartilhando aí, minha irmã, passa para os irmãos, para os amigos, aí em nome de Jesus. Marlene Lacerda, graça e paz, fique à vontade, irmã, fica conosco. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Vamos meditar na palavra de Deus. Amém. Pastor Francisco, Deus abençoe. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Aleluia. Amém, irmã Fátima. Deus abençoe. Ana Silva, paz do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Fica conosco, irmã. Diante de tantos problemas que enfrentamos na vida e agora com essa nova onda do coronavírus, só nos resta se aproximar cada vez mais de Deus. A paz do Senhor, só nos resta
se aproximar mais de Deus, confiar nele, entregar a nossa vida ao Senhor e o mais tudo Ele fará. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Pereira, seja bem-vindo, graça e paz. Marcos Antônio, que Deus abençoe grandemente. Fique conosco, compartilha aí, daqui a pouco Deus tem uma palavra para você. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Se você está enfrentando algum problema, não te preocupes. Ouça aí o que diz a letra desse louvor: Deus não vai te abandonar. Deus está te ensinando, fica firme nos caminhos do Senhor. Nildo Andrade, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Se alguém gostaria que orássemos no final do culto por você, pela sua família, então você deixa aí o seu recado, faça o seu pedido de oração, que estaremos apresentando a sua causa ao Senhor no final do louvor, no final do culto. Se Deus assim nos permitir, estaremos intercedendo por você e pela sua família, e grande vai ser a bênção ao teu favor. Deixa aí o seu pedido de oração, o seu pedido de louvor. José Francisco, graça e paz, seja bem-vindo. Fátima Rodrigues, olha aí, a tia Fátima aí em Brasília. Deus abençoe, minha tia, seja bem-vindo, continue conosco aí, em nome de Jesus. Um abraço. Amém, Jesus. Tarcísio Fraso, graça e paz, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos compartilhando aí, vamos dividindo com os amigos, com os colegas aí, com os irmãos, para Deus abençoar grandemente nesta noite. Amém, irmã Fátima, irmã Rita, vamos orar. No final do culto vamos levantar um clamor para Deus. Aumentando a audiência aí para Deus abençoar e trazermos uma palavra abençoada. Aí em Brasília, Cida Soares, Deus abençoe em nome de Jesus.
Vai compartilhando, irmãos. Passa para os conterrâneos, passa para os amigos, para os conterrâneos, para Deus abençoar todo mundo aí em nome de Jesus. André Soares, Deus abençoe, primo. Deus abençoe em nome de Jesus, onde quer que você se encontre neste horário. Deus tem uma palavra para você. Nós vamos encerrar um pouquinho agora, porque vamos ouvir a missionária Glória. Eu vou cortar o som aqui, mas já estaremos ouvindo aí a missionária Glória, a cantora Glória, trazendo um louvor para a sua meditação. Vandé Andrade, graça e paz, seja bem-vinda. Deus abençoe. Cada vez que
Louvado seja o nome do Senhor. Tá, irmãos? Daqui a pouco estaremos ouvindo novamente a missionária Glória aí trazendo mais um louvor para a nossa meditação, né? Você que está conosco nesta noite, que Deus possa te abençoar grandemente, né? Nós vamos tocar um louvor aqui com Kemily Santos, né? Quem nunca, né? E o irmão Laércio estará trazendo um versículo para a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E daqui a pouco estaremos com uma reflexão sobre a vida de Jesus na última semana até a crucificação. Glorificado seja Deus. Paz do Senhor, cantora Leidiane aí, uma bênção nas mãos do Senhor, filha de Coremas, aí em São Paulo, né? Deus abençoe a nossa irmã Leidiane, em nome de Jesus. Graça e paz. Maria de Lourdes, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vamos lá, vai, fica até atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir uma leitura bíblica aí pelo irmão Laércio. Salve o povo. Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez nessa live para trazer da parte do Senhor uma palavra para a meditação, e a palavra vai ficar com o pastor Zildo, mas eu vou deixar para a nossa meditação 3 versículos que se encontram em Isaías 12, que diz assim: e dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, Jeová, é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Graças a Deus, né? Que mesmo quando nós ainda estávamos em pecados, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tenha a vida eterna. Então, e nós, através de nosso Senhor Jesus Cristo, fomos reconciliados com o nosso Senhor Deus, com o Pai eterno. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez, deixando uma palavra para a meditação de todos. Estou um pouco nervoso, porque é a primeira vez que estou assim lendo um versículo para muitas pessoas em live. Nunca tinha me apresentado, e agradeço essa oportunidade ao meu Deus de ter chegado um dia de ter falado para algumas pessoas que não estão à nossa volta, mas que estão vendo de longe. E eu agradeço essa oportunidade. Ficam na paz e creiam que o Senhor Jesus é o Deus que tudo pode e pode nos livrar de todo mal. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, Elias Gomes. Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus.
Priscila Alves, que graça e paz, seja bem-vinda. Nós vamos ouvir mais um louvor pela missionária Glória e logo após estaremos com uma reflexão na palavra do Senhor. Hoje estaremos meditando sobre a última semana de Jesus aqui na face da terra, antes da sua morte, Que Deus abençoe grandemente. Estaremos, glorificado seja o nome do Senhor, ouvindo a irmã Glória agora, a missionária Glória, cantora Glória, com mais um louvor para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Noites intermináveis eu só chorava.
Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, graças a Deus, né, estamos realizando essa live por conta, né, todos sabemos que não podemos fazer culto, aglomeração de pessoas, né, estamos aqui apenas os obreiros, né, juntos aqui, tivemos um tempo de oração antes de iniciarmos a live e agora estamos aqui transmitindo o culto para os irmãos aí nas casas deles, para você que está conosco nesta noite, que Deus possa te abençoar grandemente, né? Maílson Rodrigues, primo aí no Goiás, Goiânia, Deus abençoe grandemente. Aí deixo uma saudação aí para Deilon Aijalon, que Deus abençoe grandemente aí em São Paulo. Irmã Geralda, Deus abençoe, Geralda Falcino, Deus abençoe. Fátima Chagas, que está conosco nesta noite, graça e paz, fiquem conosco aí, Deus tem uma bênção para você nesta noite. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, então eu vou trazer para a nossa meditação nesta noite uma reflexão com relação à última semana que Jesus esteve nesta terra até a sua crucificação, né? Que Deus ele possa nos orientar. Espero que você se edifique, aumente o seu conhecimento sobre os acontecimentos com Jesus, né? E domingo estaremos trazendo uma reflexão sobre a ressurreição, tudo sobre a ressurreição e o sepultamento de Jesus. Domingo estaremos trazendo aqui uma reflexão para vossa meditação, né? Graça e paz, que Deus abençoe grandemente você aí nesse instante. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós gostaríamos de dizer para você que se você quer fazer um pedido de oração para orarmos no final deste culto, então você escreve aí nos comentários, os irmãos, as irmãs estão anotando aqui, e no final do culto estaremos apresentando o seu pedido de oração por você, pela sua família, né? Que Deus possa abençoar grandemente, né? É um prazer, primo Maílson, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, né? Miriam Michele, Deus abençoe. Michelane, que Deus abençoe aí em nome de Jesus, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós bem sabemos a história de Jesus aqui na face da terra. Homem íntegro, reto, né? Homem santo, homem experimentado nos sofrimentos, experimentado como ser humano, homem natural como ser humano, teve fome, teve sede, né? Esteve aqui na terra com o objetivo de cumprir uma missão, e na sua missão Jesus ele tinha uma conclusão mais dolorosa que um ser humano ele possa realizar, né? Era a missão de dar a sua própria vida para salvação de toda a humanidade. Nós vemos pela palavra do Senhor Jesus, quando se trata da crucificação, alguns eventos importantíssimos aconteceram nesta semana em que antecedia a sexta-feira em que Jesus havia de ser crucificado. Tudo ocorreu para a honra e glória do nome de Deus e para a edificação e resgate das nossas almas, que éramos perdidos, pecadores, distanciados do plano de salvação, sem esperança de vida eterna e errantes nesta vida, né, cheio de problemas e dificuldades, porque nos
metíamos em coisas que não devíamos, mas depois que conhecemos este grande amor de Jesus em nossa vida, o sofrimento de Jesus pelas nossas vidas, nós tomamos conhecimento de uma nova maneira de viver e tudo se fez novo em nossa vida. Agradecemos a Jesus por cumprir essa missão aqui na terra, né? E na primeira semana, como eu ia dizendo, que Jesus esteve na terra conosco, aconteceu eventos muito importantes para o enriquecimento da igreja atual. Nós podemos observar, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que no domingo antes a crucificação de Jesus, ele foi recebido em Jerusalém de uma maneira miraculosa, de uma maneira, podemos dizer, sobrenatural. As pessoas agiram ali de maneira de engrandecimento à pessoa de Jesus. Jesus adentrava em Jerusalém, ele não teve muito ajuda para aquela caminhada, mas como símbolo de humildade, ele conseguiu um simples jumentinho e montou naquele jumento e estava entrando em Jerusalém, e as pessoas aclamaram Jesus, né, de tal forma que engrandecia a Jesus. Eles colocaram ramos nas passagens, levantavam ramos e acenavam para Jesus. Alguns colocaram tapete onde Jesus havia de passar com aquele jumento, né? E eles estavam ali de sobremaneira gratos e gritavam em alta voz: Jesus, filho de Davi, e atribuía Jesus como filho de Davi, como enviado, como Messias, como aquele que havia de vir para resgatar as nações, né? E eles proclamavam e diziam: Hosana nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Hosana nas alturas, diziam aquela turma, todos falavam, engrandecendo a Jesus. Isso no domingo, no primeiro dia da semana da crucificação, que hoje as pessoas, a maior parte, um maior percentual da população tem como a Semana Santa, né? Nesta semana em que Jesus estava prestes a ser crucificado, nesse domingo ele foi aclamado, foi levantado aos céus, né, em palavras de gratidão e de engrandecimento. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele chorou muito quando entrou em Jerusalém, porque ele entrando em Jerusalém, ele via a situação de Jerusalém, via o futuro de Jerusalém, via que Jerusalém ia ser saqueada, via que aquele povo estava glorificando a ele, mas logo, antes de 7 dias, eles próprios estariam crucificando o próprio Jesus, né? E ele chorou muito ao entrar em Jerusalém, ali no domingo, onde muitos chamam domingo de Ramo, né? Mas na verdade Jesus estava ali adentrando como aquele que veio para cumprir a sua missão, estando nos últimos momentos aqui na face da terra, depois de cumprir grandes milagres, grandes coisas sobrenatural, como ressuscitação, como ele fez mortos ressuscitar, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim. Ele curou leproso, levantou pessoas paralíticos, mulher encurvada, expulsou demônio, libertou oprimidos do diabo, né? Tantas coisas Jesus ele fez ali pela humanidade, e as pessoas estavam ali aclamando Jesus e gritando Hosana nas alturas. Na segunda-feira nós vemos que Jesus ele já está em Jerusalém, entrou no domingo em Jerusalém. Na segunda-feira Jesus ele resolve passar no templo de Jerusalém, ali no templo de Salomão, no templo que era considerado a casa de Deus, a morada do Altíssimo na terra. E quando Jesus entra no templo ali na segunda-feira, ele fica decepcionado.
e frustrado com o que estava acontecendo ali no templo, porque a Bíblia diz que as pessoas estavam usando a casa de Deus para vender, para trocar, para negociar, para emprestar com usura, para fazer trocas, para usar de maneiras corruptas dentro da casa de Deus. E Jesus disse: o zelo da tua casa me devora, né? E Jesus preocupou-se grandemente, porque ele não aceitou, como também aqueles que cuidam das casas de Deus ainda hoje, das igrejas do Senhor, eles não aceitam que a coisa fique bagunçada dentro da casa de Deus, fique em desordem dentro da casa de Deus. Eles estão sempre preocupando-se com a casa de Deus, e por esse motivo até chegam algumas das vezes a reclamar algumas coisas. Jesus, quando viu aquele povo ali trocando, vendendo, fazendo da casa de Deus um covil de ladrões, Jesus pegou uma azorrague, uma chibata de corda e bateu em todo mundo, pôs para fora dali e disse: a minha casa é casa de oração. Isso Jesus fez, purificou o templo na segunda-feira. Mas nós vemos que na terça-feira Jesus, ele já estava mais preocupado com a situação da humanidade. Jesus já estava mais preocupado com o que havia de acontecer com a sua morte, a maneira que a humanidade estava andando desvirtuosamente. E ele começou ali na terça-feira a proferir o sermão profético, onde Jesus falou para aquele povo de maneira profética que ele estava na terra, mas que ia padecer, ia ser morto, crucificado, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia, mas eles seriam elevados aos céus, mas com um pouco de tempo, dizendo ele voltaria para buscar os seus, porque a Bíblia diz que a trombeta zoará, os mortos ressuscitarão, e depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, e para sempre estaremos com o Senhor nos ares. Essa será a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E no sermão profético ele dizia que nós havíamos de ver muitos sinais aqui na terra. Que sinais eram esses? A Bíblia diz: glorificado seja o nome do Senhor, que nós veríamos terremoto, que nós veríamos peste, que nós veríamos muita fome, que muitos se introduziria no meio da igreja dizendo que era o Cristo. E ele disse: não dê ouvido, não vá com eles, antes virão grandes e falsos profetas em meu nome e enganarão a muito. Isso Jesus estava advertindo ali no sermão do monte, na terça-feira da semana em que ele havia de ser crucificado. Já na quarta-feira nós vemos que alguém bate de encontro com Jesus e reconhece a soberania de Jesus, a santidade de Jesus, né? A divindade de Jesus. Uma mulher pecadora, simples, discriminada da sociedade, mas era uma mulher que reconheceu que Jesus ele veio para salvar a humanidade. E aquela mulher, diz a Bíblia, que ela se aproxima de Jesus, e ela, chegando onde Jesus está, ela traz consigo um vaso de alabastro cheio de unguento, e quando chega próximo de Jesus, ela quebra aquele vaso, lava os pés de Jesus com aquela especiaria, enxuga com os seus cabelos e adora Jesus ali em lágrimas, porque ela reconhece o Filho de Deus e via que Jesus estava para cumprir a sua missão aqui na terra. Muitos se preocupavam e queriam retirá-la, mas Jesus o abençoou, aquela mulher, pelo seu ato. Será que nós já procuramos se aproximar de Jesus, não só nesta semana, que é considerada a Semana Santa, mas será que nós já procuramos se aproximar de Jesus todos os dias da nossa vida para adorar, ou pelo menos nos dias do Senhor, nos domingos, se aproximar de Jesus para engrandecer o seu nome, louvar e exaltar o seu nome, buscar sua face e entregar um pouco do nosso tempo, da nossa vida para o Senhor? Aquela mulher dedicou tudo que ela trazia consigo, um perfume de grande valor, uma especiaria requinta, e quando ela viu Jesus, ela lavou os pés de Jesus com aquela especiaria.
Nós glorificamos o nome do Senhor, porque ainda na quinta-feira, Jesus, depois de passar, de ser reconhecido como o Senhor e o Salvador por esta mulher e os seus discípulos, ele resolve celebrar a Páscoa. Na quinta-feira, Jesus resolve celebrar a Páscoa, e na celebração da Páscoa, ele disse que um daqueles que estava à mesa com ele havia de trair Jesus. Medita nesta palavra, porque Jesus passou por tudo isso, porque Jesus sofreu até traições, crucificação, morte de cruz. Ele fez isso por amor à minha alma, por amor à tua alma, por amor às pessoas que andavam errantes, desviado, distanciado da palavra do Senhor nosso Deus. E ele, celebrando a Páscoa, ele ali revelou que algum daqueles haviam de lhe trair. Mas nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus, porque ele já estava preparando a igreja naquele dia. Foi naquele dia que ele instituiu a Santa Ceia, onde todas as igrejas celebram até o dia de hoje. Todas as igrejas celebram a Santa Ceia, porque foi uma ordenança do Senhor Jesus. Mas ele não se conteve só em fazer a última ceia com os seus discípulos. A Bíblia diz em João no capítulo 3 que ele se reuniu com os discípulos, ou estava reunido na ceia, e depois ele levanta, ele tira as suas vestes, ele cinge o seu corpo com uma toalha e põe água em uma bacia, e ele, sendo o Senhor, começa ali a lavar os pés dos discípulos, e lavando um a um, chegando a Pedro. Pedro reclama, Pedro diz: olha, Senhor, de maneira nenhuma eu vou aceitar que tu lave os meus pés, tu sendo meu Senhor, eu é que deveria lavar os seus pés. E Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás partes em mim. E Pedro diz: olha, Senhor, mestre, não lava somente os meus pés, mas lava os meus braços, as minhas mãos, a minha cabeça, o meu corpo. E Jesus disse: olha, Pedro, não é necessário que eu lave o teu corpo, porque o teu corpo na verdade já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Mas Jesus lavou apenas os pés como símbolo de humildade, como símbolo de servidão, um símbolo de amor ao próximo, E Pedro estava limpo pela palavra de Jesus. Todos quanto aceitam a palavra já estão limpos. Então, na quinta-feira, Jesus celebra a Páscoa, institui a ceia, lava os pés dos discípulos e dá as últimas instruções aos discípulos. Se você observar na palavra de Deus em João, no capítulo de número 14, inicia-se Jesus iniciando ali umas instruções maravilhosas para a igreja, para mim, para você, em que ele diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar, e quando eu estiver preparado voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa era ali a vontade de Jesus, de levar a igreja, de levar os salvos, os santos, os seus seguidores, os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que haviam crido nele pela palavra, levar para estar com ele nos ares. Mas ainda não era chegado a sua hora. Jesus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, dá ali a Páscoa para os seus discípulos, celebra a ceia, institui a Santa Ceia para a igreja, lava os pés dos discípulos. Ele dá as últimas instruções aos discípulos, onde nas suas últimas instruções ele ora ao Pai e diz: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai, eu não rogo somente por este, mas rogo por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, disse Jesus. Então você que está nos ouvindo nesse instante, você está incluído na oração de Jesus. Você está incluído quando Jesus disse: não os tire do mundo, mas os livre do mal. Deus está livrando você do mal constantemente. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus termina as instruções aos discípulos até o capítulo de número 17 com a grande oração pela igreja, pelos seus discípulos, e ele vai
até o Monte das Oliveiras, e lá ele procura um lugar de um jardim chamado o Getsemane. E Jesus, chegando ali ainda na quinta-feira à noite, Jesus está orando com os seus discípulos. E Jesus orando, a Bíblia diz que Jesus, ele teve ali uma grande agonia, ele sofreu, ele ficou ali angustiado. Podemos crer, imaginar que Jesus ali no Getsemane, quando ele estava orando ao Pai, onde ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus estava pensando nesse cálice que ele havia de passar, que seria o seu sofrimento, o seu escárnio, o seu açoite, a sua prisão, a sua crucificação, a sua morte de cruz, Jesus, ele chorou amargamente. E a Bíblia diz que naquela oração o suor de Jesus se transformava em grandes gotas de sangue. Isso ocorreu na quinta-feira da semana da crucificação de Jesus. E Jesus, estando ali no Getsemane, orando ao Pai em grande agonia, glorificado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos que aquele que comia com Jesus no prato, como diz o Salmo, aquele que estava ao lado de Jesus, ele se aproxima de Jesus ali no Getsemane. Jesus acabara de orar, estava tentando descansar um pouco com seus discípulos. Com certeza ele não conseguia, porque a agonia era tão grande que a Bíblia diz que o seu suor se tornava em gota de sangue. E Jesus estava ali numa agonia tão grande, num sofrimento tão grande, quando ele menos espera, chega Judas Iscariotes. E Judas Iscariote, ali naquele momento, ele consome seu projeto, ele consome seu plano, beijando Jesus na face, e entregando Jesus para os soldados do templo, entregando Jesus para os soldados romanos, e Jesus naquele momento foi entregue com um beijo, traído por um dos seus amigos, por um dos seus apóstolos, escolhido por ele. Mas Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele não replicou de maneira nenhuma, ele não confrontou, ele não enfrentou de cara. Apenas o apóstolo Pedro, diz a palavra do Senhor, o apóstolo Pedro tentou defender Jesus, desembainhou a sua espada, e o soldado Malco se aproximou de Jesus, ele passou a espada na orelha do soldado, cortou a orelha do soldado. Provavelmente Pedro ali querendo defender Jesus, ele estava querendo decolar aquele soldado, mas só atingiu a sua orelha. Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, não é assim que o meu reino funciona, não é assim que o evangelho de paz trabalha, não é assim que eu vos tenho ensinado. Pedro, aquele que com o ferro fere, com o ferro será ferido. Pedro, bota a tua espada, coloca a tua espada na bainha. E Pedro recolheu-se e recolheu a sua espada. Jesus, diz a Bíblia, que ele pegou ali a orelha daquele soldado, colocou no lugar, e ali no mesmo momento aquela orelha foi restituída, foi restaurada, ficou como sã. Jesus operou milagrosamente ali, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, pastor presidente Deilton Monteiro, graça e paz. E ali Jesus foi entregue aos soldados ainda na quinta-feira à noite, para ser ali entregue, para ser julgado, para ser condenado. E a Bíblia diz: glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que Pedro não conseguiu evitar que Jesus fosse preso, porque era necessário, para cumprir as escrituras, que Jesus fosse entregue aos pecadores, que sofresse, que padecesse, e que fosse crucificado. Nós vemos que quando aqueles soldados romanos, eles pegaram de Jesus, eles levaram até a presença do Sinédrio. Sinédrio era um conselho supremo, podemos comparar nos dias de hoje como o Supremo Conselho Federal, e aquele Supremo Conselho que tratava de questões políticas, de questões religiosas e de jurisdição. Aquele conselho tentou
condenar Jesus, procurou prova de todos os jeitos, mas eles não encontraram uma prova concreta para conseguir condenar Jesus. E aí eles pensaram consigo e agiram da seguinte forma: compraram pessoas e formaram falsas testemunhas, e essas falsas testemunhas vieram testificar contra Jesus, trazendo e provando que Jesus havia blasfemado, que Jesus havia dito palavras contra o templo, contra a lei, contra Davi, contra o próprio Deus. E Jesus, olhando para eles, simplesmente dizia: eu sou o Filho do Homem, e eu ainda venho na terra, ainda virei nas nuvens, reinarei ainda com todo poder, com grande glória. E quando o sumo sacerdote ouviu aquele cumprimento do Salmo 10 e o versículo 1 em Daniel capítulo 17, ele, não entendendo o que estava acontecendo, o sumo sacerdote gritou: ele diz blasfêmia, ele está blasfemando. E ali condenaram Jesus, mas a sua condenação ainda não foi concreta. O que é que fez os sumos sacerdotes? Levaram Jesus ainda na sexta-feira, ou já na sexta-feira pela manhã, levaram Jesus para Pilatos, pela madrugada para Pilatos. E Pilatos, Pôncio Pilatos, sendo governador da Judéia, Pilatos temeu de condenar Jesus, e Pilatos procurou uma oportunidade para livrar Jesus, para libertar Jesus, mas as pessoas já estavam uma turba só querendo condenar Jesus. Os sacerdotes, os anciãos estavam ali, os sumos sacerdotes impulsionando o governador Pilatos para que condenasse Jesus, e Pilatos, não querendo entrar em conflito político, buscar problemas políticos, nem ter nenhuma divergência com Roma, Pilatos manda que levem Jesus para ser julgado por Herodes. Levam Jesus para ser julgado por Herodes. Jesus chegando até Herodes, Herodes interroga Jesus de todas as formas, mas Jesus também, assim como em Pilatos, permaneceu em silêncio, permaneceu calado, não abriu a sua boca. A única coisa que Jesus disse foi quando eles disseram: tu és o Cristo, o Rei dos Judeus. Ele disse: tu o disseste, somente isso. E eles não encontraram motivo para condenar Jesus, mas Pilatos, ou Herodes, vendo que também não podia condenar Jesus, manda devolver Jesus para Pilatos. E Pôncio Pilatos, recebendo Jesus, ele temendo ao causar grandes prejuízos e problemas políticos, ele sugere para aquele povo: olha, nós vamos apenas açoitar Jesus, e quando nós açoitar Jesus, nós vamos soltar ele. Mas ainda tem uma outra opção. Toda Páscoa nós costumamos soltar um dos presos, e como precisamos soltar um preso, eu sugiro que vocês escolham entre Barrabás e Jesus. Barrabás, um malfeitor que havia cometido uma diversidade de crimes, um homem horrível, condenado à morte. Bem, você pode saber que a cruz que foi crucificada Jesus era uma cruz feita para Barrabás, porque Barrabás era digno de morte de cruz, era a sua punição, era morte de cruz. Mas Jesus, estando ali, Pilatos procura a multidão: a quem vocês querem que eu solte? A Jesus, o Cristo, ou a Barrabás? E todos gritavam: solta a Barrabás, solta a Barrabás, solta a Barrabás. E ele disse: o que eu farei com Cristo, o que diz ser filho de Deus, o Rei dos Judeus? Eles gritaram: crucifica, crucifica, crucifica-os, e louvado seja o nome do Senhor. Assim o nosso Jesus foi condenado à crucificação. Caro ouvinte da palavra do Senhor, nosso Deus, ele
usou Jesus para fazer um cumprimento, né? Na crucificação de Jesus, na prisão de Jesus, ele sofreu torturas enormes, das quais horrendas, que nenhum ser humano é capaz de sofrer. A Bíblia diz: glorificado seja o nome do Senhor, que Jesus se encurvava perante o tronco, e um carrasco de um lado e um carrasco do outro lado, e ambos, cada um com azorrague, que era uma chibata de couro que tinha 12 pontas, e na ponta de cada uma daquelas tiras da chibata, do azorrague, tinha um pedaço de osso de animal pontiagudo, e também tinha ganchos de metal. E aqueles dois homens carrasco que estavam de um lado e de outro de Jesus chicotearam Jesus com 39 chicotadas. Diz a Bíblia que foi 40 menos uma, 39 chicotadas. Você já pode imaginar o tamanho do sofrimento de Jesus, né? 39 chicotadas, ou por que não dizer, Jesus sofreu 468 cortes, 468 feridas nas suas costas, porque 39 açoites vezes 12 tiras do azorrague multiplicado daria 468 cortes, 468 feridas, cicatrizes ali que foram abertas no corpo de Jesus. Isso ele sofreu por amor a mim, ele sofreu por amor a você, por amor à humanidade que tem desprezado o caminho do Senhor e a sua palavra, e ainda zombavam de Jesus. Os soldados se voltaram em volta de Jesus, e estando em volta de Jesus, eles zombavam, eles criticavam de Jesus, eles diziam: o rei dos judeus, salva-se a ti mesmo. E eles, criticando de Jesus ali, ainda mandaram tirar as vestes de Jesus e vestir Jesus com um manto de púrpura. Imagina você, Jesus todo chicoteado, com mais de 400 feridas abertas no seu corpo. As suas vestes estavam coladas ao corpo pelas feridas. Eles arrastaram aquele pano e grudaram novamente aquele novo manto de púrpura para poder trajar Jesus e deixar semelhante a um rei. Mas não era enaltecendo Jesus, era zombando, criticando. Depois pega uma coroa de espinho e coloca na cabeça de Jesus. A história diz que os espinhos que colocaram na cabeça de Jesus, na coroa de Jesus, eles tinham cerca de 7 a 12 centímetros. Eles não perfuraram profundamente, mas as pontas perfuraram a cabeça de Jesus. Tudo isso por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a você. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, né? Ainda por cima, quando termina, eles colocam Jesus, porque na lei da época do judaísmo as pessoas teriam, glorificado seja o nome do Senhor, as pessoas que fossem condenadas à morte de cruz, eles teriam que carregar o seu próprio instrumento de execução, e Jesus teria que carregar a sua cruz. Provavelmente ele tenha carregado só o mastro, aquela parte da cruz que fica verticalmente, porque uma cruz para tortura de morte, de execução em cruz, pesava naquela época cerca de 150 quilos, e era muito pesado para um homem carregar. Porém, Jesus já estava esgotado fisicamente por levar 39 açoites, por estar com mais de 400 feridas. O seu sangue já está sendo esvaziado do seu corpo, ele estava muito debilitado. Porém, ele carregou aquela cruz numa distância de onde ele estava para o Gólgota, era cerca de 2 quilômetros, mas Jesus, ele carregou aquela cruz nas suas costas até quando esgotou as suas forças. E esgotando as forças de Jesus,
Jesus, diz a Bíblia, que ele não aguentou mais carregar aquela cruz, mas os soldados chamaram um certo homem por nome de Cirino Cirineu e obrigaram ele a ajudar Jesus a carregar aquela cruz, e levaram aquela cruz até o Gólgota, até o Calvário. Glorificado seja o nome do Senhor. As multidões seguiam, as multidões, eles esbofeteavam Jesus, escarneciam Jesus, eles apedrejavam Jesus, eles não tinham misericórdia, eles não tinham dó, mas eles usavam de grande tortura para com Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Você sabe que Jesus, chegando no Gólgota, no lugar chamado Caveira, ali onde eram feitas as execuções dos condenados, a sentença de morte de cruz, e chegando lá, pregaram Jesus naquela cruz. Imaginemos que a morte de Jesus, a crucificação de Jesus foi algo tão tremendo, pois a Bíblia diz que aquela cruz nos dá a entender que aquela cruz era feita para Barrabás. Barrabás era mais alto que Jesus, Barrabás tinha os braços mais compridos que Jesus. As marcas da cruz que deveriam ser cravadas era mais distante do que os braços de Jesus, mas eles puxaram os braços do mestre, colocaram ali um cravo, ou seja, um prego que media cerca de 20 centímetros, parecia mais uma estaca, e ali eles crucificaram Jesus, pregaram as mãos de Jesus, esticando o fisco de Jesus, abrindo os seus músculos, dilacerando os seus ombros, e Jesus estava sofrendo por amor a mim e a você. Pegaram Jesus naquela cruz, levantaram aquela cruz e colocaram em um buraco que era cerca de 1 metro de profundidade, e jogando. Imagina Jesus pregado na cruz e aquela cruz caindo dentro daquele buraco. O tamanho do supapo, o tamanho do impacto que dava aquela cruz, e Jesus sentindo todo aquele impacto nas suas mãos, no seu corpo, por estar crucificado. Mas ele não desistiu, ele não desanimou de maneira nenhuma, ele permaneceu firme. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Jesus foi crucificado. A Bíblia diz, glorificado seja o nome do Senhor, que ele, estando na cruz, ele estando crucificado, ele ainda proferiu algumas frases para a humanidade. Algumas ele proferiu diretamente para Deus em oração, mas nós vemos que em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, Jesus olhou para os céus e falou a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Isto é que é amor, isto é que é reconhecimento de que as pessoas cometem pecado por ser ignorantes, inocentes, não reconhecer o risco que estão passando em suas vidas, o perigo que estão correndo, e que estão também marchando e caminhando para a condenação eterna. E ele, olhando para os céus, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E outra frase maravilhosa que Jesus falou foi que um ladrão que estava à sua esquerda zombou dele, o outro que estava à direita olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para aquele homem e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23 e 43. Outra frase que Jesus falou, que demonstrou um grande amor para com o seu discípulo João, a quem ele tanto amava. Ele, olhando para eles e vendo que ele estava próximo de Maria, sua mãe, ele diz: eis aí a tua mãe. Ele atribuiu o poder materno de Maria a João, seu amigo, pois ele não poderia mais cuidar do seu amigo, mas ele transferiu essa responsabilidade. Mas isso está registrado em João, no capítulo 19, o versículo 26 ao 27. Ainda na cruz, Jesus, ele proferiu outra frase. Ele disse: Deus meu, por que me abandonaste?
Marcos capítulo 15, o versículo 34. Ele estando ali, vendo que as suas forças estavam se acabando, o seu espírito estava próximo a sair do seu corpo, as pessoas estavam ali apenas olhando e escarnecendo dele, e ele não sentiu Deus ali cuidando dele, mas Deus tinha virado as costas, porque ele não queria ver tamanho sofrimento do seu filho, mas deixou acontecer porque era cumprimento para resgate da humanidade, da salvação da humanidade. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Em palavras hebraicas ele dizia: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele ainda ali na cruz, quando estava mais esgotado, ele olha para aqueles que estão à sua frente e diz: tenho sede. E ele dizendo: tenho sede, eles trazem uma esponja umedecida de fel e dão para Jesus. Jesus, em vez de tomar água, toma fel, toma vinagre. É ali porque é o que eles dão para Jesus. E Jesus profere mais uma frase ali. Ele olha para os céus e diz: está consumado. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus estava ali entregando as suas últimas gotas de sangue, dando um suspiro da sua partida para outra vida, mas sabendo que estava gerando na terra uma grande igreja, a qual se cumpria o dito que foi dito por Deus a Abraão: tantos como a areia do mar, tantos como as estrelas do céu. E Jesus disse: está consumado. Olhando para os céus, ele ainda diz, segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, no versículo 46: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus dizendo isto, ele morreu, ele expirou ali, houve o seu último suspiro, e ele morreu por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade que acredite, que aceite ele como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, porque esta morte, ela não ficou por aí. Domingo nós estaremos com a segunda parte, que é a ressurreição de Jesus. Essa foi a verdadeira vitória de Jesus, foi a sua ressurreição. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus foi preso na sexta-feira, foi crucificado na sexta-feira às 9 horas da manhã, e passou o seu crucificamento até às 3 horas da tarde, vindo a dar o último suspiro às 3 horas da tarde. Tudo isso ele sofreu, não para se engrandecer, não para se apresentar, não para dar um de melhor do que outros, mas para resgatar a minha alma, a tua alma, das garras de Satanás. E assim Jesus morreu. Glorificado seja o nome do Senhor. As pessoas que ficaram na responsabilidade de tirar o corpo de Jesus ali, porque os judeus não queriam que o corpo de Jesus ficasse na cruz no sábado, porque o sábado era um sábado santo, separado. Eles guardavam o sábado e não poderia fazer nada no sábado, e exigiram que tirasse o corpo de Jesus. José de Arimateia, também Nicodemos, aquele que teve o encontro de noite com Jesus, entre outros discípulos e apóstolos e mulheres, tiraram o corpo de Jesus. E ali José de Arimateia comprou um campo, comprou um sepulcro, e ali sepultaram Jesus, colocaram Jesus. Mas Jesus morreu de maneira que cumpriu todas as escrituras. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Os ossos dos ladrões, quem estava à esquerda, quem estava à direita, foram quebrados, mas Jesus não foi quebrado os seus ossos, que era lei e ordem na época. Mas não aconteceu com Jesus, para que até isto se cumprisse as escrituras. Isso você pode ver no Salmo de número 9, versículo 12, Salmo 34, versículo 20, ou Zacarias capítulo 12, o versículo 10. Não quebraram os ossos de Jesus. Jesus foi sepultado, e ele, estando no sepulcro,
domingo nós daremos continuidade a esta palavra para a honra e glória do nome do Senhor. Que você possa estar conosco no domingo, aqui também às 7h30, às 7h40, também transmitindo mais um culto, né, onde teremos mais irmãos aqui participando conosco para engrandecer o nome do Senhor e para enriquecer a tua vida e aumentar o teu conhecimento. Deus seja louvado. Graça e paz, agradeço por estar conosco. Nós queremos desde já agradecer a presença na live de Cosmo Eugênio, de Marta e Gilberto, de Diana Silva, Rodrigues Silva e prima em São Paulo. Deus abençoe. Eliana Honorato, a nossa irmã Eliana, Deus abençoe grandemente o nosso irmão Manuel Messias, seu esposo, a sua família grandemente. Deus abençoe Márcio Vieira, que está conosco, glorificado seja Deus. Luciana Clemente, graça e paz, Deus abençoe. Deus abençoe Robélio Silva, que está conosco. Deus abençoe Vitor Daniel Pereira, Deus abençoe grandemente aí o Vitor Daniel Pereira, provavelmente, não sei se estou enganado, o pregador Manelzinho, né? Que Deus abençoe grandemente o nosso pastor. Ora por nós, pastor Deilton Monteiro, pastor presidente do ministério Deus é Fiel, sua esposa missionária Josélia e a sua família e a congregação aí em Garaci, na igreja sede. Que Deus abençoe José Nunes, Antônio Mamed, Antônio Vital. Que Deus abençoe o nosso irmão Ezedequias Vieira em São Paulo, graça e paz. Que Deus abençoe todos vocês que estão conosco nesta noite. Queremos aqui ler para você um pedido de oração que temos nesta noite aqui. Pedido de oração, Rita Valles pede oração por sua família. Ore por Fátima Chagas, também Fátima Chagas pede oração. Marta e Gilberto pede oração. Maria Fantali pede oração. Elias Gomes aí em Arapiraca pede oração. Gersina Oliveira também pede oração. Ore em prol de todos os todos os evangelhos. Irmã orando por todos que assistiram a live. Palavra aos irmãos, os irmãos da igreja. Deus abençoe grandemente, né? Tá aí, meus irmãos, nós vamos orar por você agora. Perdão aí, irmãos, o celular alternou a câmera para a câmera frontal, traseira, né? Que Deus abençoe grandemente você em nome de Jesus, né? Também aqui nós temos Neuma Ferreira, que está conosco, Cristina e Alex, Eliana, já falamos, Eliana Orato, pedido de oração pela família de Eliana, já pedimos, o pai e os irmãos dela, de Eliana, José Nunes de Moraes, Robélio Silva e família, irmã Lourdes também pede oração. Meus irmãos, muito obrigado por estar conosco nesta noite. Que Deus te abençoe grandemente, né? Que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Eu convido a irmã Glória e o diácono Laércio que está conosco nesta noite para ficarmos aqui por trás para fazermos esta oração em nome do Senhor Jesus e pedir a bênção de Deus sobre cada um de vocês em nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, curve a sua cabeça. Você que está aí na telinha, ore ao Senhor, interceda por você, pela sua família. Ore por mim, o pastor Zildo, sou carente das vossas orações. Ore pela nossa igreja e vamos apresentar todas as pessoas que esteve conosco nesta noite. Ó Deus nosso Pai, glorificado seja o teu nome para todo sempre. Meu Pai, tu está vendo aqui este pedido de oração da irmã Rita Valles. Senhor, tu está vendo aqui o pedido, Senhor Jesus, de oração de Marta e Gilberto. Senhor, tu está vendo aqui o pedido de oração do irmão Elias Gomes. Senhor, meu Pai, Gersina Oliveira também está pedindo oração, meu Deus. Também nós pedimos oração, Senhor, ó Deus, por Neuma Ferreira, por Cristina e Alex, meu Pai, a irmã Eliana
Anorato. Pai Santo e Justo, nós pedimos oração, Senhor Jesus, por todos os irmãos que estão na live conosco nesta noite. Pedimos oração por Robélio Silva e toda a sua família. Pai Santo, pela irmã Lourdes, também ela pede oração. Meu Pai, nós não sabemos o que eles estão passando, qual é a dificuldade, mas pedimos a tua força, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, a tua unção, a visitação, Senhor, do teu Espírito na vida deles, no lar deles, na casa deles, Senhor, na família deles, abençoando grandemente, repreendendo qualquer enfermidade, meu Pai, arrancando qualquer, Senhor, amargura do seu coração, Pai, fazendo com que eles se arrependam de qualquer pecado, ó Deus, que eles perdoem o seu próximo. Pai, abençoa grandemente em nome de Jesus, enchendo cada um do teu Espírito Santo, Pai, dando força e vitória na sua vida financeira, ó Pai, suprindo todas as suas necessidades, suprindo o seu celeiro, meu Pai, ó Deus, abençoando, Senhor, o seu emprego, o seu trabalho, ó Deus, visitando cada um, Senhor, com providência. Pai, em nome do teu Filho amado, abençoa o nosso ministério, a nossa igreja, o nosso pastor presidente, ó Pai, os nossos irmãos em Cristo. Pai Santo, nós agradecemos por essa oportunidade, mas pedimos a tua bênção, Senhor Jesus, sobre todos aqueles que nos visitaram nesta noite. Pai, que eles sejam abençoados por ti, ó Pai, que a graça, o amor e o Espírito Santo seja penetrado na vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus, dai a eles o amor pela tua palavra, Pai, faz com que eles sintam a sede de estar na tua presença em oração. Pai Santo e Justo, faça com que eles tenham vontade de visitar a tua casa, a tua igreja, Senhor, cada dia, principalmente nos dias do Senhor. Pai, faz com que eles procurem servir-te fielmente. Pai Santo e Justo, abençoa grandemente em nome do teu Filho amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós encerramos este culto em teu nome, Pai Santo e Justo, para honrar a glória do teu nome, meu Pai, em nome do teu Filho amado, encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Todos digam amém aí na live, para que confirme esta oração, para que encerre esse culto, para que os anjos digam para sempre seja. Diga amém aí na live e Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Graça e paz. Quero ministrar sobre a tua vida uma bênção apostólica. Glorificado seja o nome do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja cada um de vocês. Todos digam amém e amém, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos rodando mais uma faixa para a vossa meditação, e enquanto nós estaremos tocando esta canção, pedimos que você ore ao Senhor para que Deus nos abençoe no próximo culto, para que seja tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica curtindo, ouvindo aí mais um louvor para a glória do nome do Senhor, e logo após estaremos encerrando, concluindo esta live. Deus abençoe grandemente. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glorificado seja o teu nome, Jesus.
Aleluia. Oripasse, oh glória. Louvado seja teu nome, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Queremos deixar uma saudação aí para Fátima Alves, a irmã Fátima aí em São Paulo, o irmão cantor José Erismerto Martins, graça e paz, Deus abençoe. Cida Lira, Deus abençoe aí em São Paulo, Deus abençoe grandemente. Nilda Matias, Deus abençoe. Graça Ferreira, Nildo Matias, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sim, Jesse Inocêncio, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. Fátima Nunes, graça e paz, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. João Araújo, Deus abençoe. Nessi Félix, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, louvado seja Deus. Domingo estaremos mais uma vez aqui transmitindo mais uma live, um culto online para abençoar a vida dos irmãos, a vida dos amigos que nos visita, e também, louvado seja o nome do Senhor, trazer uma reflexão sobre a ressurreição de Jesus. Amém, irmã Nessi Félix, Deus abençoe.